Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui fazendo a nossa live da nossa igreja neste domingo. Nós vamos tentar hoje dar continuidade à nossa série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Hoje o tema é a parábola sobre as impurezas. Pode ser que você nunca tenha visto esse título, porque realmente na Bíblia eles não falam que é parábola sobre as impurezas. Mas a verdade é que o tema principal dessa parábola são as impurezas. Então, como eu vou tentar mostrar para vocês hoje, Jesus, né, dando continuidade a essa série, ele não era possível muitas vezes falar para as pessoas, né, sem usar uma parábola, porque os olhos delas estavam fechados, né? É isso que Jesus fala. E então o jeito de instigar ou de você didaticamente fazer a pessoa refletir um pouco é colocando muitas vezes uma parábola, né? Então é por isso que ele falou, eu falo por parábolas porque as pessoas vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Ou seja, ah, o público em geral, as pessoas que tiveram essa oportunidade de estar ali andando com Jesus e recebendo dele, na verdade, a palavra de vida, estavam cegas pela, pelo endurecimento do coração e pela falta de fé, né? Então a gente sabe que esses dois elementos, a falta de fé e o endurecimento do coração, faz com que a palavra de Jesus realmente não tenha efeito, ou realmente ela não consegue germinar, ela não consegue brotar. Por isso que a palavra é sempre comparada com uma semente, né? E o coração da gente como a terra, né? Tem até a parábola que fala sobre isso, e é nesse contexto que Jesus estava ensinando que ele era a palavra viva, né, de Deus, e que, portanto, as pessoas não estavam recebendo a palavra viva de Deus, estavam ignorando a palavra viva de Deus, sendo que ele é que era, né, a própria encarnação da palavra viva de Deus. Então, indo diretamente para o texto básico, né, da parábola de hoje, ele está em Mateus 15, nos versículos 10 e 11. É muito curtinho, né? O texto diz o seguinte: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então Jesus estava ali, como sempre, a multidão estava por perto e ele tentando explicar para eles o que Deus, né, o que é esse relacionamento com Deus, o que é essa, essa intenção no coração de agradar a Deus que toda pessoa tem, né, essa coisa existencial. E ele estava ali com a multidão tentando explicar, né, que muito daquilo que os mestres da lei, aqueles que, na verdade, tinham os ouvidos aquelas pessoas ouviam esses líderes, né? E ele estava ali dizendo o seguinte: olha, o que entra pela boca não é o problema é o que sai da boca. Então Jesus, isso aqui foi falado dentro de um contexto, tá? Jesus, a gente não pode simplesmente pegar isso daqui e começar a fazer agora
um detalhamento de que o que entra pela boca pode ser uma infecção, pode ser uma coisa suja, e que como é que pode você dizer que isso aí não contamina? Nós não vamos entrar nisso sem entender o contexto em que Jesus estava falando, porque isso é muito importante. Jesus, quando faz a parábola ela tem metáforas e ela tem um contexto. Por exemplo, quando ele fala sobre fermento, o pastor Paulo pregou sobre o grão de mostarda, né, que é pequeno, mas que cresce. Ele usa o fermento também, dizendo, olha, o reino de Deus ele funciona na base do fermento. Né? Alguns corações se convertem e assim ele cresce. Ele vai crescendo como o fermento leveda toda a massa. Então ele usou o fermento no sentido bom. Mas, se você observar, ele também usou o fermento no sentido mal. Quando os fariseus vieram aos discípulos ali, e Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, né? Então, no contexto ali da multiplicação de pães, os fariseus certamente estavam já falando que Jesus era um herege, com certeza, né? No coração deles era assim. E Jesus fala o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, o mesmo fermento naquele contexto quer dizer o seguinte: aquela pequena mentira, aquele pequeno desdém da palavra de Jesus pode crescer. Então, assim como a coisa boa pode crescer, a coisa ruim pode crescer também. Assim como a gente prega a palavra e planta o trigo que cresce, também existe o joio, e o joio também cresce. E o processo do crescimento do trigo é Deus que controla. E o processo do crescimento do joio também. Vamos entender isso. Não é uma questão do fermento ou do não fermento, do processo A ou do processo B. A questão é o contexto em que Jesus está falando a parábola. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Ele reforça isso quase sempre nas parábolas. Então vamos ao contexto. O contexto começa ali em Mateus 15, no primeiro versículo. Né? Alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar pai ou mãe terá que ser executado. Isso ali está descrito em Êxodo. Né? Isso é Velho Testamento. Vamos entender, a lei é boa porque a intenção da lei continua dizendo o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não é por medo de ser executado, não. É porque esse é o que agrada a Deus. Isso é o que agrada a Deus. Como todos os profetas sempre disseram, como todo mundo que veio antes de Jesus disse. Isso é o que agrada a Deus. Um coração respeitoso, um coração que honra o pai, que honra a mãe. Né? E Jesus está colocando aqui uma contradição, porque os fariseus diziam que os discípulos transgrediam a tradição. E Jesus está dizendo, vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição. O que é pior aqui? Por que vocês estão sendo tão hipócritas? Não é? Ele segue dizendo o seguinte: os fariseus, nesse contexto, e Jesus está explicando, afirmavam, vocês fariseus afirmam, que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar
já dediquei a Deus como oferta. E eles dizem, então, você não está mais obrigado a sustentar ou honrar seu pai e sua mãe. Tá? Essa era a tradição do judeu na época, certamente ensinada pelos fariseus e pelo Talmud, ou pelas regras complementares do judaísmo, né, que não se baseavam simplesmente no que a gente conhece hoje como o Pentateuco, que são 5 livros. Eles tinham mais, eles tinham milhares de regras que se estendiam, que é o chamado Talmud. Mas vejam bem, ali estava dizendo o seguinte: olha, se você. Sim, você precisa honrar seu pai e sua mãe, mas não se sinta obrigado a fazer isso, não, porque se você fizer uma oferta, né? Se você fizer uma oferta aqui para a sinagoga, já está desobrigado, você já cumpriu. Né? Olha só, olha a perversão do espírito da lei de Deus. A lei de Deus está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Aí vem o fariseu e diz o seguinte, sim, mas se você der uma oferta aqui no templo, já é o suficiente. Você não está mais obrigado a sustentar seu pai e sua mãe. Dessa forma, então, Jesus está dizendo, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Anulam o espírito da palavra de Deus. Hipócritas. Jesus não economiza palavras aqui para dizer hipócritas. E aí ele vai para Isaías, né, dizendo que Isaías já profetizou sobre esse povo de Israel cheio de hipócrita, que não quer seguir a palavra de Deus, dizendo que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então estava ali Jesus citando Isaías, dizendo que o profeta já tinha falado, esse povo é falso, porque vão lá, cantam, honram, usam palavras de alto gabarito para falar com Deus e dão dinheiro, né, no gasofilácio e fazem suas ofertas visíveis, que não passa de seguimento de regras ensinadas por homens, não passam de seguidores de cegos. Mais à frente ele vai falar sobre isso também. Então esses, Jesus está chamando, vocês são hipócritas. Vocês vêm aqui falar que os meus discípulos não lavam as mãos, como é a tradição, por causa da impureza, mas vocês subvertem, corrompem a essência da palavra de Deus, dizendo que aquilo que Deus falou para o bem, honrar seu pai e sua mãe, não é, pode ficar de lado, pode trocar isso aí pela oferta, não é isso? Então, Jesus estava nesse contexto, tá? Estava nesse contexto, e disse então, assim, né? A multidão estava ali vendo tudo isso. Ele falou assim: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso sim o torna impuro. Ou seja, os meus discípulos que não estão lavando a mão de acordo com a tradição dos líderes religiosos, pode ser que estejam, né, contaminando, talvez, aquilo que eles estejam comendo, mas isso não é tão mal quanto a corrupção promovida por esses sacerdotes que colocam a tradição e essas regras religiosas na frente da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus,
denegrindo e diminuindo a importância da palavra de Deus. Esses sim é que são impuros, porque o que está saindo da boca deles é anátema àquilo que o Espírito Santo deveria fazer eles falarem. É essa que é a verdade. Dando sequência, logo depois, os discípulos então se aproximaram de Jesus e perguntaram: Você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Jesus simplesmente respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa eles para lá, deixem-nos. Ou em outras palavras, não os sigam. Eles são guias cegos. E se um cego conduz outro cego, adivinha o que acontece? Ambos caem no buraco. É simples assim. Então vieram os discípulos ali falar com Jesus, né? E Jesus já tinha dado a chamada, chamando eles de hipócritas, dizendo que o mal não é você não lavar a mão, o mal é você ficar corrompendo a intenção do Espírito Santo de Deus. E vem os discípulos, escuta, os fariseus ficaram ofendidos. É interessante isso, é muito interessante. Quando você nota, né, pessoas se ofendendo quando a palavra de Jesus é pregada, quando você fala simplesmente a verdade, quando você fala simplesmente o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus é Jesus. E Jesus está dizendo: vocês estão corrompendo o Espírito Santo por causa dos costumes e tradições de vocês. Vocês são hipócritas. Tá? Porque vocês me... Aí ele citou Isaías. Vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua intenção, aquilo que está lá no fundinho, não é o que agrada a Deus. Não é o que agrada a Deus. Quando você fala isso, o fariseu fica ofendido. O pessoal que segue regras fica ofendido. Fica muito ofendido. Só que Jesus falou para eles: isso não é de Deus. Vocês estão ofendidos? Pode ficar. Tá? E acalmou os discípulos dizendo: não se preocupe. Porque como eu já falei no joio e no trigo, Jesus não está aqui para julgar ninguém. Isso vai acontecer nos últimos dias e vai acontecer no final dos tempos. E ele falou isso com todas as letras. E aí o joio vai ser arrancado, vai ser amarrado em feixes e vai ser jogado no fogo. E o trigo também vai ser colhido e vai ser levado para os celeiros, junto a Deus. Tá certo? Mais uma vez a referência aqui de que o Pai Celestial arrancará pelas raízes essas plantas, essas tradições e mecanismos religiosos que não geram o que o coração do homem deveria se converter. Só a palavra de Jesus é que faz os corações se converterem. E ele faz se converter colocando parábolas, colocando ensinamentos para você puxar a sua consciência e verificar lá no seu interior se isso não está acontecendo com você exatamente nesse momento. Então, vejam que interessante, está aí a parábola, eu já discorri bastante sobre ele, sobre a parábola, né? Expliquei o contexto, expliquei ali que Jesus já disse, né, o que tinha que dizer, disse que não é para seguir, né?
não sigam aqueles cegos. E ainda assim, Pedro chegou a Jesus, Pedro, o apóstolo do amor, né? E falou: explica-nos a parábola. Veja bem, são duas frases apenas, né? Que a gente pode até falar livremente. Não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca que faz mal. Essa é a parábola. E Pedro falou assim: mas explica para a gente isso aí. Porque eles estavam tão amarrados ainda, né, de que era tudo impuro. Não podia comer isso, não podia comer aquilo. A mulher, quando estava no seu período, não podia sentar, não podia fazer isso. Não, era tanto não podia, que ele falou assim, mas por que você está falando que isso não faz mal? Aí Jesus diz o seguinte, será que vocês ainda não conseguiram entender? Vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Que é coisa mais clara do que isso? Quer dizer, você está dizendo que o que você se alimenta vai para o estômago e mais tarde é expelido. É a nua e crua verdade. Mas as coisas que saem da boca, essas vêm do coração. Essas são o que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos. Aí ele põe uma lista aqui. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer e lavar as mãos, não. Não tornam impuros. Não fazem destes homens sem um coração segundo o que Deus quer. Não fazem desses homens separados do amor de Deus, de forma nenhuma. Mas como todo profeta já tinha dito, e como Jesus aqui, como palavra encarnada, está dizendo, o que te torna impuro aos olhos de Deus, o que te aparta, te separa, são esses pensamentos. São esses pensamentos e que acaba saindo pela sua boca. O que sai pela boca é só o sinal externo, na verdade, de que ali dentro tem coisas que precisam ser mudadas. Precisam ser mudadas. Por isso, a pregação de Jesus e a pregação de João, primo de Jesus antes dele. Convertam-se, arrependam-se, mudem os seus caminhos. Se os seus pensamentos, né, levam aos homicídios, aos adultérios, às imoralidades sexuais, aos roubos e aos falsos testemunhos e calúnias, arrependam-se. Arrependam-se. É aí que está a impureza. Para de ficar discutindo sobre assuntos de mecânicas religiosas. Não é isso que vai te levar à salvação. Não é isso que vai te levar para junto de Deus. Não é isso que vai fazer com que você seja realmente o trigo que dá frutos, que cresce e que tem vida plena. Não sigam estes mestres falsos e esses cegos que enchem de regras e enchem de fardos nos seus ombros, que simplesmente você nem consegue carregar. É o que Jesus fala depois também. Entregue esses fardos para mim, o meu fardo é leve. Meu fardo é leve, meu fardo é suave. Então, voltando aqui, porque ele falou coisas muito importantes. As coisas que vêm do coração tornam o homem impuro.
Vocês podem relacionar os homicídios, adultérios e roubos à lei que Jesus veio dizer: eu estou aqui para cumprir toda a lei. Né? E eu estou aqui para dar para vocês um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que Deus falou que é para o seu bem, tá? Respeite, honre o seu pai e sua mãe. Agora, ame ao seu próximo como a si mesmo, tá? Porque ele falou também, olha, lá estava dizendo não matarás, mas o homicídio começa quando você odeia o seu irmão. Então esses pensamentos homicidas vêm do quê? Vêm daquele coração odioso. O adultério vem da falta de respeito pelo ser humano. De não enxergar a outra pessoa como uma pessoa, como uma pessoa que tem também o Deus, a imagem e semelhança, como você. E de, na verdade, tratar a pessoa como um objeto. Não como uma pessoa, apenas como um objeto. Um objeto para satisfazer o prazer. Assim como as imoralidades sexuais. Sem o respeito à dignidade humana do outro. Amar ao outro como a si mesmo. Você gostaria que fizesse com ele? Você gostaria que fizessem com você o que você faz com ele? É muito interessante, né? Porque a lei se resume a isso. E aí a pessoa fica discutindo se foi adultério, se não foi adultério. Ora, ora, você gosta quando fazem com você? Então não faça com o outro. É simples assim. Você gosta quando você é roubado? Você gosta quando falam mal, falam calúnias a seu respeito? Não? Então não fale. Não seja você o caluniador. Não seja você o que dá falso testemunho. Por que você está fazendo isso? Que você ouviu na internet? É essa agora a sua fonte de inspiração? Eu postei recentemente sobre isso, que a ética cristã não muda. Não é porque você tem Facebook ou Twitter ou Instagram agora que você vai começar agora a falar besteira, a promulgar calúnias. Visite o seu coração. Visite o seu coração. Se você tem motivo para fazer isso, tem alguma coisa errada. Porque a motivação certamente é corrompida. É corrompida. O próximo slide eu exatamente procuro mostrar essas duas derivações da palavra impura. Né? Você realmente pode olhar para as coisas como impurezas do ponto de vista físico, do ponto de vista da palavra contaminação. Porque existem essas impurezas. Existe a impureza do vírus, por exemplo. O vírus é uma contaminação. Você se contamina, o seu organismo, tá, fica alterado por um agente externo. Chama-se contaminação. É uma impureza. Não era para estar aonde está. Então está aqui a definição. A alteração nociva da pureza ou da condição normal de uma coisa por meio de um agente químico ou físico. Eu incluiria aqui no químico biológico também. Porque são células de carbono, como o vírus, por exemplo, e RNA. Agora tem a outra versão da impureza, que é a impureza do verbo corruptus, da corrupção. Corromper, nesse sentido, quer dizer quebrar em pedaços, que é o processo de putrificação.
É quando se decompõe aquilo que era para ser uma coisa pura, única, boa, na essência boa, fica podre. Jesus fala em outras situações, sepulcros caiados, por fora pintadinho de branco, por dentro podre. Em bom português, às vezes a gente fala, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É dessa impureza que Jesus está falando. É a corrupção. É a corrupção da coisa pura, da coisa boa que Deus quer para você. E vem os mestres explicando que não, com aquele fermentinho podre que faz quebrar toda essa essência da palavra de Deus. Isso é a anátema, isso é a antítese do que Jesus veio te dizer. Isso é literalmente o anticristo. Essas palavras de corrupção daquilo que Deus quer para você, lembre-se, não está a favor, está contra. Quer saber quão sério é isso? Eu vou falar depois, Jesus explicando quão sério é isso. Mas vamos voltar ali ao contexto. O contexto era muito simples. Por que os discípulos transgridem a religião dos líderes religiosos? Tá? Olha o questionamento, olha a intenção do coração deles. O importante é a tradição. O importante é aquele tipo de impureza, impureza no sentido de contaminação. E Jesus fala o seguinte: não, vocês estão anulando a palavra de Deus. Vocês estão corrompendo. É muito pior do que a contaminação. Você sabe o que é pior do que você pegar um vírus ou se contaminar com uma comida estragada? É você falar, botar alguma coisa na internet que seja difamação. Você é um agente difamador da honra de alguém, da família de alguém. Lembre-se que essa pessoa também é pai, também tem filhos, também está, na verdade, na mesma sociedade que nós estamos. Todo mundo deveria entender que, estando no mesmo barco, nós devemos respeito uns aos outros. E eu vejo isso vindo de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que se dizem cristãs. Olha o que Jesus diz, já tinha dito isso aqui em Mateus 12, nós estamos aqui em Mateus 15, mas ele já tinha dito isso em Mateus 12. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, por esse motivo, eu digo a todos vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito, esta não será perdoada. A corrupção da palavra de Deus é o pior pecado. Jesus ainda explica um pouco mais. Você quer falar alguma coisa contra mim, contra a minha pessoa? Está perdoado. Você quer dizer que eu sou herege? Está perdoado. Agora, não fale contra o Espírito Santo. Não seja você o cego guiando os outros cegos. Não seja você a pedra de tropeço dos pequeninos que Jesus tanto ama. Porque você não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Está bem claro isso? Então, gente, Jesus fala por parábolas aqui sobre o que é impureza.
E eu acho que a gente tem que ficar muito atento e com muita introspecção para saber se na verdade não há esse sentimento de corrupção contaminando o coração, se não há esse fermento de fariseu crescendo dentro da gente, que vai fazer com que a gente fique julgando um discípulo que não lavou a mão, falando daquele ali, falando daquele outro. Enquanto que Jesus está dizendo o seguinte: amem, amem a Deus e amem ao seu próximo como a ti mesmo. Não façam com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Ou, no sentido positivo, faça ao outro aquilo que você gostaria que seja feito com você. O americano chama isso de pay forward. Tá? Não é retribuir porque você recebeu. É dar antes, é dar em antecipação, é dar por gratidão. É amar independente de ter algum benefício no amor. Esse é o verdadeiro amor. Porque você ama. Você ama porque você é filho da luz. Você ama porque aquilo que Jesus plantou no seu coração está dando frutos, está brotando como frutos de amor. Não tem negociação, não tem toma lá da cá, não tem justiça própria. Eu não estou fazendo isso porque eu sou bom, porque eu consegui isso. Não. Você é servo do Deus Altíssimo. E por isso os frutos estão brotando. Eu gostaria de terminar, então, deixando essa palavra com vocês e que a gente possa estar, durante a semana, meditando para saber se não tem nada de podre fermentando no coração. Observem as palavras que saem de sua boca, que ela pode muito bem refletir isso. E lembrem-se, aqueles que são mestres, que são líderes, que você não sigam aqueles que na verdade são cegos, que estão apontando para coisas que não são importantes na eternidade. A gente tem que estar sempre fixo, nossos olhos fixos em Jesus. A nossa esperança e fé em Jesus, naquilo que Ele falou. E Ele é a verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, então.